Olá, 27 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Homens do Exército já embarcaram nesta manhã de São Luís para a região amazônica. Tropa vai atuar no combate a incêndios e crimes ambientais. Governo do Estado proíbe o uso de fogo para a limpeza de áreas. No estúdio, um especialista analisa o tema que virou pauta da reunião dos países mais industrializados do mundo, o G7. E no quadro Trabalho e Emprego, saiba como o autoconhecimento pode melhorar o seu desempenho profissional. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. A partir de agora, toda a nossa equipe reunida para levar o melhor da informação para você que nos dá o carinho da sua audiência. Obrigado aos amigos que nos acompanham aqui na capital, nos vários bairros de São Luís, Monte Castelo, Liberdade no centro. Você na cidade operária ligado com a gente aí no Jardim São Cristóvão. A audiência grande da Difusora no Jardim São Cristóvão. A gente agradece muito a audiência aqui, a preferência do horário na TV Difusora, tá bom? Tropas do Exército já estão em deslocamento rumo à região amazônica e nós vamos ter mais informações sobre o assunto. Os primeiros embarques aconteceram nesta operação de combate a queimadas e ao desmatamento ilegal. Eles aconteceram logo no início da manhã de hoje. O governador Flávio Dino já solicitou ao governo federal a adesão do Estado ao decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, que prevê o uso das Forças Armadas em ações na região, mas por enquanto essas tropas se deslocam de São Luís para o estado do Pará. Vão fazer uma paradinha antes em Imperatriz, mas estão prontos aí para ser acionados a qualquer momento e atuar também aqui no Maranhão. Quem tem mais detalhes é a repórter Nice Ribeiro, que está ao vivo lá do 24º Batalhão de Infantaria de Selva. Nice, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. 35 homens já saíram aqui do 24º Batalhão de Infantaria e Selva, né? Saíram daqui rumo ao estado do Pará. Como você falou, eles vão fazer uma pausa, né? Vão fazer uma parada lá na cidade de Imperatriz e depois seguir lá para o estado do Pará. Eles vão auxiliar no combate às ações contra as queimadas e também o desmatamento ilegal lá no Pará, que faz parte da Amazônia Legal, né? Assim como o Maranhão, e decretou esses dias estado de emergência devido às queimadas a estiagem. Além dos 35 homens que embarcaram na tropa para o Pará, outros 265, segundo o comandante aqui do batalhão, continuam aqui no estado em caso de necessidade, apesar das situações registradas aqui no estado serem de menor relevância. O Maranhão é o primeiro no ranking de estados do Nordeste com maior incidência de focos de queimadas. Só este mês já foram registrados mais de 2.000 casos, mais de 2.000 focos. Do início do ano até agora, mais de 5.000 focos já foram registrados. O governo do Maranhão informou nesta segunda-feira, ontem, né, no caso, a adição de um decreto que proíbe o uso, a utilização de fogo para limpeza de áreas e também para manejo. Então, essa proibição é em todo o estado. Em caso de necessidade, isso só será possível mediante uma autorização do governo do estado por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Adalberto. Obrigado, Nisso, pelas informações. Qualquer momento você volta com outras informações aqui no Bom Dia também. Tem a Nice Ribeiro, que está ao vivo desde o começo da manhã, já no Bandeira 2, ela trouxe informações ao vivo, entrevistando inclusive o comandante lá do 24º Batalhão de Infantaria em Selva sobre esse assunto. Houve um embarque, a gente reforça aqui mais uma vez. O embarque, eles vão fazer uma parada em Imperatriz, mas seguem para o estado do Pará. Por enquanto, não foram acionados ainda para a atuação aqui no estado do Maranhão, mas já estão prontos, preparados, já há uma equipe, uma tropa preparada, treinada. Aliás, depois desse decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a tropa recebeu um novo treinamento exatamente para essas ações de combate aos incêndios e também aos crimes ambientais na região. Mais de 5.200 focos de incêndio já foram registrados esse ano, como disse a Nice Ribeiro, aqui em todo o estado do Maranhão. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado lidera o ranking de registros na região Nordeste e, no segundo trimestre, está entre os 4 com maior registro no país. Esse mapa mostra a quantidade de queimadas registradas nas últimas 24 horas em todo o país. No Maranhão é possível ver que a situação é mais crítica no centro-sul do estado, onde estão municípios como Barra do Corda, Grajaú, Presidente Dutra, Imperatriz e Balsas. Exatamente onde nesse outro mapa aparece uma massa de ar quente e seca estacionada, contribuindo para os focos de incêndios. A grande preocupação é que parte dessa área afetada
compreende a Amazônia Legal. Pelo período climatológico seco que nós estamos passando nesse momento, ela acaba, é uma massa de ar que atua principalmente no sul, mas acaba avançando até um pouquinho mais acima. E ela é um dos fatores que influenciam essa questão das queimadas que a gente tem observado ultimamente. O Maranhão conta com uma extensão de quase 330 mil quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 270 mil quilômetros integram a Amazônia Legal no estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 7 mil quilômetros quadrados já foram desmatados nos últimos 4 anos. Para conter o avanço devastador do fogo, homens do Exército estão sendo treinados para combater com mais eficiência e agilidade as queimadas no Maranhão. Nosso batalhão aqui em São Luís e os 50 bis em Imperatriz, no sul do estado do Maranhão, estão à disposição do estado do Maranhão para qualquer apoio, qualquer reforço que seja necessário para os demais órgãos de combate a esse tipo de atividade. Até o último domingo, o Maranhão registrou 5.289 focos de incêndios. O estado ocupa a 6ª colocação de todo o Brasil, segundo o INPE, no que se refere ao quantitativo de queimadas. De toda a região Nordeste, o Maranhão aparece na 1ª posição em incêndios florestais. Na manhã desta segunda-feira, a Cúpula de Segurança do Estado, formada pelo Corpo de Bombeiros, Exército e Polícia Militar, se reuniu para debater o assunto e tentar encontrar uma solução para o problema. Por isso, a importância de a gente ter essa parceria com os órgãos, tanto federal, porque aqui no Maranhão também tem reservas de competência da União, como as terras indígenas, e temos também aqueles crimes ambientais, daí a importância da Polícia Militar participar conosco. Até para os recursos hídricos, ou seja, a reserva de água que existe no Maranhão, a presença do fogo acaba se tornando uma grave ameaça. O fogo, ele aquece muito o solo, aumenta a evaporação e ele pode inclusive criar uma camada, uma microcamada, uma camada bem fina, compactada, que vai impedir a infiltração de água posteriormente no momento chuvoso. As queimadas avançam também pelo município de Balsas. Devido ao tempo seco, um grande foco foi registrado em terrenos baldios no bairro do Catumbi nessa madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e teve muito trabalho para conter as chamas. Segundo testemunhas, um homem teria provocado a queimada ao colocar fogo na vegetação seca. E as previsões climáticas não são nada animadoras. Pelos próximos 3 meses, a situação aqui no Maranhão ainda deve se agravar, devido principalmente à estiagem, às elevadas temperaturas e os ventos fortes. Em outubro a gente espera que aumente mais esses focos, né? E isso só vai cessar quando começar o período chuvoso mesmo. E o governador Flávio Dino divulgou um decreto que proíbe o uso de fogo para a limpeza de áreas. A proibição vale até o dia 30 de novembro. Nos casos em que o emprego do fogo é legalmente autorizado, deve haver substituição por práticas sustentáveis. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente deve considerar parecer técnico do Corpo de Bombeiros. O decreto não se aplica aos bens da União ou sob sua competência, assim como terras indígenas e unidades de conservação federal. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, eu converso agora com o professor de Geografia Física da Universidade Estadual do Maranhão, Luiz Jorge Dias, que coordena inclusive os trabalhos do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão. E sobre a questão da Amazônia, nós vamos falar sobre ele aqui no estúdio do Bom Dia. Pauta, inclusive, no cenário global. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo nosso. Bom dia a todos os telespectadores. Professor, o zoneamento ecológico e econômico é um importante instrumento de orientação para a formulação, né, aí, em especial, e orientação em relação a políticas públicas, né, um instrumento extremamente importante que foi retomado, inclusive, com foco numa etapa pela área do bioma Amazônia aqui no estado do Maranhão. Né? Como é que estão os trabalhos nesse zoneamento? Os trabalhos hoje estão bastante avançados. O zoneamento ecológico e econômico é uma ferramenta indiscutivelmente estratégica para o planejamento e ordenamento territorial. E o governo do estado, em 2017, tomou a decisão de começar os trabalhos do zoneamento regional pelo bioma amazônico justamente por essa situação de queimadas, situações de conflitos e necessidade realmente de termos uma proteção ambiental integrada com o potencial econômico para o desenvolvimento dessa região. Professor, o tema ganhou aí a pauta mundial, né? A reunião do G7 ontem reafirmando aí
o compromisso com algumas atitudes práticas e a preocupação, claro, com esse bioma amazônico. Agora, o senhor entende que há um papel aí didático até de colocar em pauta um assunto que não deveria nunca sair do debate nacional e mundial, que é a preocupação com essa região? Bom, em 1992, quando teve a Rio 92 aqui no Brasil, e ali os países assinaram uma série de tratados, se colocou em pauta uma questão chamada Agenda 21, que era um processo socioeducativo que deveria envolver todas as agendas ambientais de todos os países pautados na educação ambiental. E 3 coisas eram pilares desse processo. 1, era o desenvolvimento sustentável. 2, proteção dos recursos ambientais remanescentes. E 3, combate a qualquer tipo de degradação. O fogo, as queimadas, são, digamos assim, são um reflexo de um processo de degradação extensiva daquilo que nós chamamos de território real. Esse território real, ele passa por processos diferenciados de uso e cobertura. Então, nós temos usos os mais diversificados para fins socioeconômicos e produtivos e usos os mais diversificados para a questão da proteção ambiental. E isso precisa ser colocado num equacionamento para que a gente possa, de certa forma, promover estratégias de manutenção da vida humana e também da biodiversidade. As queimadas, elas são um contrassenso, tá? Porque existem queimadas absolutamente naturais e existem queimadas que são provocadas pelas ações humanas. Dessas provocadas pelas ações humanas, nós temos as controladas e as não controladas. E isso já era previsto lá em 92, tá? Nos estudos que pautaram a Eco 92. O que tem acontecido no bioma amazônico como um todo, que começa lá no Peru e acaba aqui no estado do Maranhão, leste-oeste, norte-sul, começa lá em Roraima e acaba na Bolívia, é justamente um predomínio atualmente das ações relacionadas às queimadas intencionais provocadas pelo homem, em detrimento daquelas que são naturais e que servem para remineralizar solos e também permitem com que nós tenhamos uma ciclagem de nutrientes. Professor, esse modelo não precisa ser revisto, ou seja, de acompanhamento, inclusive, da região. É claro que os números têm base científica, é extremamente importante o trabalho do INPE, mas, assim, esse modelo de acompanhamento, ao que parece, está falido, né? Porque os números mostram isso. Aqui no Maranhão, a gente tem um estado, por exemplo, que lidera o Nordeste em relação a focos de incêndio. Estamos na liderança de todos os estados da região. O que precisa ser revisto em relação a esse aspecto, na sua opinião? 2 coisas em particular, digamos assim, particular foco, devem ser dadas para que nós possamos mitigar esse processo. Como eu digo, mitigar é porque nós temos ações humanas no contexto. Resolver, nós não podemos resolver 100%, porque tem a parcela natural que é absolutamente imprevisível. Mas 2 coisas são patentes. A primeira coisa é fiscalização, monitoramento e controle. E quando eu falo de fiscalização, monitoramento e controle, eu falo da necessidade que nós temos de usar a informação territorial, a informação espacial já disponível hoje. Não apenas o INPE, mas outras universidades, a exemplo da UEMA, desenvolvem trabalhos nessa natureza. E isso se transformar no segundo ponto, estratégia de gestão. E quando eu falo de estratégia de gestão, é falar exatamente como corretamente fez o governador do estado ontem, assinar decretos que façam um controle, uma limitação das atividades relacionadas à queima, antropogenicamente falando, quer dizer, em função das ações humanas. Então, se eu não tenho essa aliança entre aquilo que é realmente o dado técnico-científico para monitorar, acompanhar e avaliar e transformar isso em políticas públicas, o problema ele não é resolvido. Agora, existem responsabilidades divididas aí, né? Uma responsabilidade do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, mas também do setor produtivo. Perfeito. Né? Como é que o senhor entende esse processo aí em relação a esse aspecto, no que cabe, inclusive, ao próprio setor produtivo? Bom, o setor produtivo, quando nós levamos em consideração os médios e grandes produtores, sobretudo, já existe uma certa sensibilização por parte deles com relação ao uso das queimadas, sobretudo pelo fato de que o seu produto ele acaba não sendo comercializado se nas suas terras há uma incidência muito grande de efeitos danosos como as queimadas. Inclusive com impacto no mercado mundial. A gente acabou de ver a sinalização do G7. Né? Exatamente. Sinalização do G7 e outros países também que já querem fazer o bloqueio da carne brasileira e de outros produtos que vêm do agronegócio. Mas o problema principal está justamente naquelas áreas próximas a territórios indígenas que pelos conflitos, pelas pressões, e aí não é apenas o pequeno, o médio, o grande, que querem pegar e converter o que a gente ainda tem de ecossistemas naturais amazônicos em áreas produtivas.
Essas áreas, inclusive por lei, são protegidas, são chamadas de zonas de amortecimento, quer dizer, na borda das unidades de conservação e terras indígenas, nós temos um buffer, quer dizer, nós temos um território de 10 quilômetros de entorno, onde há uma possibilidade grande e real de intensificação legal das ações de fiscalização e controle. E isso é que os governos têm falhado. O governo do Maranhão, nos últimos 4 anos, tem trabalhado bastante nessas áreas. Tá? E isso é um destaque em relação ao Brasil, e os relatórios de queimadas, por exemplo, do IMESC, têm mostrado que nos últimos 4 anos nós temos diminuído a quantidade de focos de incêndio, justamente nestas áreas, por estarmos a trabalhar nessas áreas. E essa é uma indicação do que precisa ser feito em âmbito nacional, que é cuidar não das unidades de conservação e das terras indígenas em si, mas sobretudo dos seus entornos. Professor, qual é a próxima etapa aí desse trabalho do zoneamento ecológico? O que a gente pode falar aí até o final do ano de trabalho que tem pela frente? Bom, nós temos bastante trabalho. A gente pode informar a vocês, que nós temos agora na próxima quinta-feira a entrega de toda a base de dados, toda a base cartográfica do zoneamento ecológico e econômico do bioma amazônico, que compreende alguma coisa em torno de 130 mil quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma ideia, o tamanho aproximadamente da Suíça e Bélgica juntos. E esse banco ele vai estar disponível no site www.zee.ma.gov.br. E lá, a partir de quinta-feira, toda a base, os arquivos digitais, os mapas, os mais de 100 mapas produzidos vão estar à disposição. E no final de setembro, nós vamos coroar a parte técnica do zoneamento ecológico e econômico do Estado para o bioma amazônico com a entrega dos prognósticos e cenários para os próximos 10 anos, o nosso bioma com estratégias de gestão e, consequentemente, com o nosso zoneamento fechado, ou seja, a zonificação do território, o que pode e o que não pode em cada parcela do território amazônico maranhense. E, por fim, durante a segunda quinzena do mês de outubro, nós faremos audiências públicas em 7 municípios maranhenses: São Luís, Pinheiro, Governador Nunes Freire, Santa Inês, Bacabal, Imperatriz e Grajaú, que são as nossas macro-regiões de trabalho. E lá a gente vai apresentar a toda a sociedade maranhense o que é o zoneamento e quais são as suas colaborações. Após isso, vamos entregar a minuta do decreto de lei para o governador do Estado encaminhar para os trabalhos legislativos. Professor, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Nós que agradecemos e estaremos sempre à disposição quando formos chamados. Obrigado mais uma vez. Nós vamos continuar falando de meio ambiente no Bom Dia Maranhão. O aparecimento de uma mancha escura nesse fim de semana em um trecho do rio Tocantins preocupou os banhistas. Foi preciso mobilizar uma equipe da Agência Fluvial de Imperatriz. A cor da água do rio Tocantins ficou destoada do normal, ficando completamente escura após um derramamento de óleo que logo se extinguiu. Esse vídeo foi enviado por um banhista que estava na praia da Bela Vista, em São Miguel do Tocantins, neste último domingo. Em outro vídeo, percebe-se o óleo se espalhando e as pessoas tentando afastá-lo da beira da praia. Os barraqueiros estão tentando afastar o óleo. A Agência Fluvial de Imperatriz tomou conhecimento do caso por meio de denúncia e se dirigiu logo em seguida ao local e realizou inspeção nas embarcações que estavam na região. Então fizemos alguns procedimentos que é de abordagem de embarcações nas adjacências para ver se encontrava alguma fonte poluidora, alguma embarcação que porventura estivesse poluindo. Não foi encontrado nenhuma embarcação, né, que pudesse ter algum vestígio de poluição. A área continua sendo monitorada para se ter informações mais precisas sobre o impacto ambiental. Nós continuaremos, né, fazendo as abordagens e averiguando, né, a hipótese da embarcação ainda ser encontrada. Porém, o nosso trabalho continua não só para tentar encontrar quem fez a poluição, mas principalmente também para evitar que aconteçam novas poluições. Confira agora o nosso giro de notícias. Foram registrados este ano no Maranhão 210 casos de leishmaniose visceral, conhecida popularmente como calazar, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde. A devastação do meio ambiente é apontada como principal motivo para a proliferação da doença na capital e no interior maranhense. O calazar é causado pelo protozoário parasita Leishmania, que é transmitido pela picada de mosquito palha infectado.
O parasita ataca o sistema imunológico meses após a infecção inicial. A doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não for tratada. Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e tem pelo menos 60 anos, já pode receber as cotas do Programa de Integração Social, PIS. Os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal para fazer o saque. O saque de até R$ 3.000 poderá ser feito nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui e nos terminais de autoatendimento utilizando o cartão cidadão com senha. Outra opção é nas agências da Caixa, acima de R$ 3.000, somente nas agências. Para saber se tem direito às cotas do fundo, o correntista deve consultar o endereço www.caixa.gov.br. As inscrições para o concurso público da Escola Naval poderão ser realizadas até esta terça-feira. A prorrogação foi feita em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ao todo estão sendo ofertadas 31 vagas para ambos os sexos, candidatos com ensino médio completo e com idade entre 18 e 23 anos no dia 1º de janeiro de 2020. No próximo bloco, veja como foi a abertura da Semana do Encarcerado em Imperatriz e as notícias de segurança com Bial Mendes. E mais, na política, John Coutrin destaca: deputado Márcio Gerri garante que Duarte Júnior não vai sair do PCdoB. É assunto para o bloco de política com John Coutrin já, depois do intervalo. De volta ao vivo para todo o estado. Bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, pessoal em Pinheiro, em Santa Helena, acompanhando a nossa programação. Nosso obrigado pela audiência, viu? Um abraço, um ótimo dia para você e para a sua família. Será realizado na tarde de hoje um debate sobre o programa Futurice, que pode alterar a gestão da educação pública superior. A Nice Ribeiro tem mais informações para nós sobre esse importante debate. Nice. Oi, Adalberto. Então, esse debate acontece hoje às 5 da tarde lá na Universidade Federal do Maranhão, no Auditório Central lá da UFMA, e vai discutir, como você bem falou, sobre o programa Futurice, um programa do governo federal que trata especificamente da autonomia financeira das instituições federais. Algumas das questões que serão tratadas durante esse evento são gestão, percepção do modelo público de educação, e inclusive a discussão de hoje será em torno das consequências desse programa, do programa Futurice, para o corpo docente dessas instituições, das instituições de ensino. Então, além disso, eles vão levar em consideração, né, como base para essa discussão, o corte na educação, que chegou a mais ou menos 6 milhões de reais, né? Então, as consequências desse corte e também desse programa. Podem participar desse evento, desse debate, os estudantes das instituições federais, além de outros profissionais que são atingidos por esse programa e pessoas que, de repente, estejam interessadas nesse assunto. Adalberto. Obrigado, Nice, pela informação. Nice, que está em frente ao IFMA, o prédio do Instituto Federal aqui do Maranhão. A informação importante, essa discussão é extremamente importante. O governo federal aposta que esse é um modelo que deve ser mudado, acredita que o Futurice é realmente um caminho interessante para a educação no país. Existem algumas críticas também de setores da educação e hoje o tema vai ser debatido na Universidade Federal do Maranhão. Em Imperatriz teve início a Semana do Encarcerado. São diversas atividades realizadas nas unidades prisionais de ressocialização em Imperatriz, desde palestras à assessoria jurídica. Com a participação da Defensoria Pública, direção e assistentes sociais, durante toda esta Semana do Encarcerado, os internos estão sendo contemplados com várias atividades, entre elas atendimento à saúde, jurídico e psicológico. Esse trabalho ele é muito importante ser desenvolvido em parcerias, porque somente o sistema penitenciário ele soma muito pouco aí para o dia a dia do preso, então essas parcerias são essenciais. A 20ª Semana do Encarcerado este ano trouxe o tema O papel do trabalho em rede para a promoção da cidadania. A discussão tem o objetivo de garantir o fortalecimento
das ações de atendimento aos internos. A Defensoria vai sempre estar aqui prestando atendimento já para os internos, faz parte das atividades da Defensoria Pública. Mas essa semana, né, vai ter um atendimento em todas as unidades, numa espécie de mutirão. A gente vai trazer mais gente para nos ajudar e atender o máximo possível aí de internos. O interno Francisco ressalta a importância da Semana do Encarcerado. É um trabalho que o governo nos propõe que é recíproco. Ou seja, é recíproco em que sentido? Tanto para remissão, como também por questão de nós ocuparmos um pouco do tempo ocioso aqui com leitura, fazendo que a gente possa viajar através com vários autores, com clássicos da literatura, Machado de Assis, entre outros. A unidade prisional de ressocialização de Imperatriz abriga hoje 452 internos, alguns aguardando julgamento e outros já cumprindo pena. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Vamos falar de segurança com Bial Mendes. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bial, um acidente agora pela manhã aqui na capital? Pois é, as informações que nós recebemos que teria sido uma perseguição política por conta de um assalto registrado no Maiobão. Os perseguição elementos... política? Uma perseguição policial, né? perdão. Policial. Desculpa. Então, teria sido uma perseguição e os jovens estariam numa motocicleta e acabaram colidindo em um ônibus. O rapaz foi identificado como Pipira, pelas primeiras informações, e ele acabou morrendo na hora devido ao impacto. O trânsito estaria confuso nesse exato momento para quem transita lá naquela região. Complicado o trânsito ali, já pela manhã o volume é intenso, né? Mas agora com essa informação que você dá para nós, o trânsito mais complicado nesse dia da manhã, nesse ponto da cidade. Vamos falar agora de um homicídio que aconteceu no município de Pasto Lumiar, aqui pertinho. Em Pasto Lumiar, naquela região que fica entre o Paraná e o Cidade Verde. Uma região de difícil acesso, na verdade, ela é uma invasão, não existe nem rua. O próprio rabecão do Instituto Médico Legal teve dificuldade de chegar até o local. As informações levantadas lá no início da ocorrência é que seria um ex-presidiário que teria sido por conta de acerto de conta, mas a polícia não identificou, não conseguiu dizer de quem se tratava, estava aguardando inclusive a presença de familiares para fazer o reconhecimento. Mas o homicídio foi ontem à tarde, isso por volta de 15, 3 horas, bastante movimentado ali aquela região. Obrigado, Bial, um ótimo dia para você. Um ótimo dia. Bial Mendes, que acompanha, que apresenta aqui de segunda a sexta, 6 da manhã, o Bandeira 2 nas férias do Silvan Alves. É hora de conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira, então vem comigo para a gente conferir a previsão do tempo. Hoje aqui na capital a gente vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite, hein? A mínima será de 23 e a máxima 31 graus. Santa Rita, aqui pertinho, hoje tem sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Olha a mínima lá, 24 graus, mas a máxima 32. Em Rosário, hoje, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Rosário, mínima de 23, máxima de 32 graus na simpática cidade de Rosário, que acompanha também a nossa programação. Vamos para mais 3 cidades. Santa Luzia do Paroá, hoje com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Pedreiras, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 34 graus hoje na terra de João do Vale, né? Pedreiras, no interior do estado, acompanhando a nossa programação. Lá no sul, Balsas com sol, com algumas nuvens hoje, hein? Não chove em Balsas, essa é a previsão para esta terça-feira e a mínima lá é 19, mas a máxima 35 graus. A mínima 19, 35, você vê aí a diferença grande entre as duas temperaturas, não é? Em Caxias, o ano inteiro, o núcleo de uma maternidade conscientiza as mães sobre a importância do aleitamento materno. Mas, nesta época do ano, com a chegada do agosto dourado, as atividades por lá se intensificam. Ele sacia a fome e impulsiona o viver. É naturalmente indispensável nos primeiros momentos da existência. Assim, é o leite materno, a base da vida. A recomendação mundial é de que o aleitamento deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado com a adição de alimentos variados até os 2 anos ou mais. Esta mamãe diz que é cansativo estar inteiramente à disposição para a alimentação do bebê, mas é satisfatório para ela, além de importante para a saúde. Eu acho sim, é muito importante. Eu estou dando só o leite materno mesmo.
Mas mais na frente eu vou dar as coisinhas a ele. Orientações que são dadas durante todo o ano pelo Núcleo de Educação Permanente da Maternidade Carmozina Coutinho, que ganha ênfase neste mês de agosto. O Agosto, que é uma campanha nacional, Agosto Dourado, ele veio para trabalhar muito com as mães e os acompanhantes com essa sensibilização relacionada à doação do leite. A gente aproveita a campanha, fala da doação, incentiva e também proporciona as orientações quanto ao aleitamento. Informações, desta vez, repassadas para as mães dentro das enfermarias, por acadêmicas do curso de enfermagem. A campanha Agosto Dourado na maternidade terá uma programação educativa durante 3 dias. Os principais pontos discutidos foram a importância da amamentação, como que é realizada a coleta domiciliar, como que é realizado também a questão de como a mãe faz para vir até o banco de leite. Nós teremos palestras sobre a importância da amamentação, a importância para a família, para a mãe, para o bebê, como é feito, os nutrientes presentes no leite. Afinal, amamentar é um ato de amor sem limites. A gente vira a chave agora para falar de política. John Coutrinho já está comigo. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John Coutrinho, o PCdoB anunciou Marco Aurélio pré-candidato a prefeito de Imperatriz. Agora está confirmado? Agora sim, agora confirmado. Todo mundo já sabia disso, Adalberto, que o Marco Aurélio, deputado estadual do PCdoB, seria pré-candidato, será candidato a prefeito de Imperatriz. Faltava só o anúncio, né? Só o anúncio. Portanto, oficialmente ele é pré-candidato do PCdoB, né, já se coloca como pré-candidato. Lá em Imperatriz, ontem, reunião da executiva estadual do PCdoB, da imagem aí, o Márcio Gerri, com o vereador Carlos Hermes, também de Imperatriz, e, claro, o próprio Marco Aurélio. Lá em Imperatriz, por que esse desfecho, Adalberto? Porque você lembra que nós demos aqui, com exclusividade, no Bom Dia Maranhão, que o Rildo Amaral tinha desistido da candidatura dele. Verdade. O Rildo e o Marco Aurélio eram os 2 nomes mais fortes ali do grupo governista entre os candidatos a prefeito. Claro, ainda tem o Wildo Marques, mas o Wildo Marques não se coloca como candidato. Ele disse que não pretende disputar as eleições, mas deve apoiar o candidato do grupo do governador Flávio Dino. Então, tendo o Rildo desistido, portanto, o Marco Aurélio é oficializado. Você lembra que na eleição passada, o Marco Aurélio também seria candidato a prefeito, mas de última hora houve um acordo com o PDT e o Marco Aurélio abriu mão, o PCdoB, e a candidata, no caso, foi a Rosângela Curado, do PDT. E desta vez o PCdoB terá, portanto, candidatura Imperatriz, isso definido em reunião. E o Marco Aurélio é um dos nomes mais fortes ali, Adalberto, para concorrer junto com o prefeito Assis. Claro que também nós podemos descartar a força do Assis ali pelo Democratas, atual prefeito de Imperatriz, portanto vai ser uma eleição bastante dura. Lembrando que em Imperatriz não tem segundo turno. Por isso é importante essa união desses candidatos, Adalberto, do grupo do governador Flávio Dino. Se dividir muito, é bom para quem está comandando a prefeitura, será bom para o atual prefeito Assis de Imperatriz. John Coutrinho, como é que está a situação do Duarte Júnior lá no PCdoB? Que informações você tem? Ontem, Adalberto, houve uma reunião da bancada, né, estadual e federal do PCdoB, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto. A foto mostra, né, todos os deputados estaduais, inclusive os licenciados, da bancada do PCdoB. Além, claro, da reunião da executiva, que definiu o Marco Aurélio como pré-candidato do PCdoB, lá em Imperatriz. O PCdoB quer eleger o maior número de prefeitos, hoje é o maior número de prefeitos do Maranhão, e quer manter nessa liderança o PCdoB e, claro, depois o PDT. Em relação a São Luís, é claro que há 2 nomes mais fortes, postos como candidatos do PCdoB. Nós temos o Rubens Pereira Júnior e temos o Duarte Júnior, os 2 estão nessa foto. É claro que os 2 tentarão se viabilizar. O que é que acontece? Diante das conversas que o Duarte foi divulgado na imprensa, que ele teria, estava tendo nesta semana com o vice-governador Carlos Brandão, e essa informação nós apuramos, Adalberto, é verdade, o Duarte Júnior conversa com o Carlos Brandão no sentido de ir para o PRB para ser candidato a prefeito. Mas ontem o Márcio Gerri disse o seguinte, que ele garante, ele afirma que o Duarte não sairá do PCdoB e continuará no PCdoB. Claro, isso deve ter tido uma conversa entre o Márcio Gerri e o Duarte Júnior, e essa garantia deve ter sido dada pelo Duarte Júnior ao Márcio Gerri. Resta saber o seguinte,
se o Duarte não for candidato, se o Rubens Júnior Pereira for candidato, ele fica no PCdoB, não será candidato por outra legenda? É claro que isso parte também, claro, do governador Flávio Dino. O Duarte sempre tem dito aos mais próximos que a decisão é do governador Flávio Dino, ele que vai decidir, né, o rumo, o futuro político em relação à candidatura dele, do Duarte aqui em São Luís. Mas, por hora, por certo é que o Duarte permanece no PCdoB, garantia do Márcio Gerri, presidente estadual da legenda aqui no estado. Obrigado, John. Ótimo dia para você. Até amanhã, Dalberto. Até amanhã. No próximo bloco, saiba como o autoconhecimento pode ser fundamental na sua vida profissional, hein? E mais, a CBF anunciou a tabela do mata-mata que vai apontar os times que vão subir para a Série B do ano que vem. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Hoje é terça-feira, você sabe, terça é dia de dar boas dicas para quem está ou quer entrar no mercado de trabalho. Você já ouviu falar sobre o autoconhecimento? Sabia que esse assunto vai além de identificar seus pontos fortes e fracos? Como essas informações podem contribuir para uma vida profissional de sucesso, hein? Sobre o assunto eu recebo aqui no quadro Trabalho e Emprego a Natália Martins Alves, que é administradora com foco em gestão de pessoas, especialista em executivo e lideranças, mentora de carreira profissional na área de recursos humanos e gestão comercial. Natália, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Natália, você tem uma experiência grande nessa área de liderança, de capacitação, desenvolvimento de pessoas. E eu queria começar pelo começo mesmo, sendo redundante mesmo. Qual o conceito de autoconhecimento? Qual a importância desse tema? O autoconhecimento ele é importante porque ele vai nos ajudar num processo mesmo de entender não só pontos fortes, pontos fracos, mas assim, até onde vai o meu limite, como que eu posso me relacionar melhor com as pessoas, quais são os ambientes que me favorecem, qual é o tipo de comunicação que eu me adequo melhor. Então, é algo fundamental para que eu tenha sucesso não só no trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. Como a gente passa mais tempo no trabalho, é um lugar onde a gente normalmente vai demonstrar um pouco mais dessas características e aí entra o exercício do autoconhecimento, né? Entender qual é o meu perfil comportamental, né? Onde que eu me encaixo, por que muitas vezes eu ajo ou reajo de algumas formas e é tão diferente das pessoas que estão ao meu redor. E nisso vai entrar aí o processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento vale para tudo, para a vida inteira, claro, mas aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aplicado no ambiente corporativo, né? Quem quer se inserir no mercado, quem está fora dele e quem já está no mercado de trabalho. Mas, assim, isso interfere também no meu planejamento de vida, no planejamento da minha carreira, né? Quer dizer, ao escolher uma determinada... perceber que tem uma determinada aptidão para uma área, para outra. As pessoas estão assistindo a gente agora que vão fazer, por exemplo, o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Quer dizer, que área eu vou seguir, como é que eu faço? Serve para isso também? Muito, serve muito. E assim, eu sou uma prova disso, né? Durante muito tempo na minha carreira profissional, eu me vi patinando em algumas atividades até entender que aquilo ali, de fato, não era o meu talento natural, aquele ambiente não era o que mais me favorecia, não era um ambiente que me potencializava. Então, eu precisei voltar a algumas casas, né? Como eu costumo brincar, voltar a algumas casas, refletir, mergulhar num processo de autoconhecimento, contar muito com a ajuda das pessoas, porque tem aspectos do seu comportamento e do seu perfil que você não vai descobrir sozinho, você vai precisar do olhar do outro. E então eu comecei a traçar qual era esse caminho para que hoje eu pudesse estar aqui ajudando pessoas. Eu precisei realmente mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Quando você vai se inserir numa profissão, no mercado de trabalho, muito mais do que você sair buscando qualquer oportunidade, é você, como eu costumo brincar, dar um tiro certeiro. Poxa, isso aqui é a vaga que me encaixa, eu sou bom para isso, eu tenho competência para isso, eu tenho um talento natural para fazer isso, então essa vaga tem tudo para ser minha. E dentro de uma seleção, o que o recrutador quer? Ele quer essa segurança, alguém que diga, eu sou a pessoa certa para essa vaga. Se você não se conhece, como que você vai passar isso na hora de uma entrevista? Você falou sobre o auxílio de pessoas, claro que tem profissionais que orientam nessa direção, mas na hora de ter esse feedback, esse retorno, o que deve ser considerado? Né? Que tipo de pessoa eu devo procurar para ter um retorno a meu respeito, né? Em geral e, claro, no ambiente corporativo também? Antes de chegar em para quem eu pergunto, eu preciso ter maturidade para receber esse feedback.
Porque às vezes você pergunta algo para as pessoas, o que você acha de mim? O que você vê de bom em mim? Ou o que eu posso melhorar? E na hora que vem algo negativo, em vez de você absorver, filtrar e voltar com uma ação positiva, muitas vezes você entra num processo de justificar e contar alguma história do porquê que você reagiu daquela forma. Então, você pode contar com amigos mais próximos, né? Família está aí para isso também. Às vezes, a família está falando algo e você está ignorando. E aquilo é um feedback válido, porque são pessoas que convivem com você durante muito tempo, que conseguem te observar num nível de detalhe que, às vezes, você não consegue fazer sozinho. Então, assim, se você tiver coragem e maturidade para isso, né, mande uma mensagem aí no WhatsApp, eu conto com o teu olhar, o que você vê de bom em mim, qual é o meu talento, o que você acha que eu posso melhorar, e aí você fazer uma autoavaliação, um exercício e, quem sabe, um plano de ação aí. O conflito faz parte do relacionamento humano, né? No ambiente corporativo, claro, de fato, ele também está presente, né? Mas qual é o maior motivo, realmente, a causa principal desses conflitos? A gente pode, na sua experiência, o que você pode nos dizer? Perfis comportamentais. Então, eu sou uma pessoa influente, né? Nós temos hoje, a nível mundial, uma descrição de 4 perfis principais, né? O dominante, o influente, o conforme e o estável. Então, dentro desses perfis vão haver características particulares. Então, se eu sou uma pessoa influente, eu tenho dentro disso também algo muito voltado para o dinamismo, eu sou muito rápida. Quando eu encontro um perfil que é mais planejador, que pensa mais, que tem um time diferente do meu, aí, se eu não tiver maturidade nessa pessoa, a gente começa a ter conflito, começa a se chocar porque eu não sei o espaço, eu não consigo respeitar esse limite, ou encontrar um ponto que a gente entre num consenso para trabalhar da melhor forma. Natália, o ambiente de trabalho, muitas das vezes, é estressante, não é? E aí, a irritação, às vezes, faz parte desse processo, né? Você tem que ter equilíbrio, inteligência para lidar com essa situação. Agora, por que algumas pessoas se irritam tanto? Ou qualquer coisa transforma uma tempestade, né, num copo d'água, enfim, tudo vira um caos? Pode ter uma série de fatores envolvidos, mas eu diria que um deles é a falta de autoconhecimento. Então, quanto menos eu me conheço, mais eu me exponho a lugares, pessoas e situações que vão entrar em choque comigo. Então, se eu me conheço, eu já sei que dirigir com fome eu fico muito irritada, por que eu não coloco um amendoim, uma castanha, uma banana, algo, ou como antes de sair no trânsito e começar a me irritar com todo mundo? Isso é um processo de autoconhecimento. É eu entender a minha debilidade e criar um mecanismo para que isso deixe de me atrapalhar, né, de uma forma assim muito forte no meu dia a dia. Isso serve para um ambiente corporativo, as pessoas trabalham, por exemplo, sob pressão, né? Muitos dos trabalhos, jornalismo, então, a gente trabalha o tempo inteiro sob pressão. É preciso saber lidar com essa situação, né? Sim, se eu sei que eu vou contar com o seu relatório, Adalberto, para uma reunião amanhã, e eu sei que, de repente, você tem um perfil, um time diferente do meu, eu vou lá, sento com você, converso, olha, Adalberto, eu vou precisar, você tem alguma dúvida, amanhã é o prazo. Então, essa questão da comunicação também é importante. Quanto mais eu me conheço, mais eu adapto a minha comunicação em relação aos outros, né, para que a gente tenha um trabalho mais fluido, um resultado melhor. Por que algumas pessoas se importam tanto com a opinião das outras? Quer dizer, ao ponto de, inclusive, às vezes até tirar o seu foco, desconcentrar. E aí eu estou falando, por exemplo, do ambiente de trabalho. Aí tem a ver com uma questão de insegurança também, mas existem alguns perfis que eles se importam muito mais com a opinião das pessoas. Um perfil mais influente é um perfil que prioriza, valoriza muito a conexão com outras pessoas. Então, ele tende a pedir bênção para as pessoas. O que você acha disso? Olha, e aí ele conta muito com a validação, diferente de um perfil mais dominante. Pensei, fiz e depois eu conto para as pessoas, elas vão ficar sabendo depois do que eu fiz, né? Então, existe essa questão do perfil também. Então, quem está assistindo agora, é preciso que eu entenda, então, qual é o perfil do meu chefe, né? É um caminho interessante, fica a dica. Muito, muito. Eu preciso entender qual é o perfil, eu preciso perceber se ele é um perfil mais planejador, eu não posso passar demandas para ele em cima da hora, porque a leitura que ele vai fazer disso não é positiva. Se ele tem um perfil mais dominante, ele demanda as coisas mais em cima da hora, então você precisa entender que você sempre vai ter que ter um espaço na sua agenda, porque essas demandas elas vão ser recorrentes, né? E aí eu vou me adaptando ao perfil das pessoas para que eu tenha um trabalho realmente que seja produtivo. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado, Natália, pela entrevista. Obrigada mais uma vez a você. participação aqui no nosso quadro Trabalho Obrigada, Emprego, bom dia a todos. Bom dia. Olha, se você tem dúvidas ou quer sugerir algum tema, mande um e-mail para nós no assunto, coloque aí quadro Trabalho Emprego e mande para jornalismo-slz@sistemadifusora.com, tá bom? Manda um e-mail para a gente, vai ser um prazer receber a sua participação aqui no quadro Trabalho Emprego.
Foi aberto ontem o balcão de renegociação de dívidas promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Até sexta-feira será possível quitar débitos com vantagens oferecidas pelas empresas. O Fábio veio na esperança de conseguir renegociar uma dívida de mais de R$1.000. A intenção, segundo ele, é se livrar dessa dor de cabeça e ter novamente o nome limpo. Vim correndo tentar fazer um acordo, estava com uma dívida, e aí eu estou tentando aqui negociar, ver se dá certo, né? Negociar para bater os juros. O pagamento do IPVA do carro da Vânia, referente ao ano passado, ainda estava em aberto. Depois de passar pelo atendimento, ela saiu mais aliviada. Com juros e multas abatidos, agora, segundo a contadora, vai dar para pagar. Foi 80%, pelo menos no meu caso, 80%. 80% da dívida? Sim. E aí, quer dizer... Estou pagando só 20%. O balcão de renegociação de dívidas promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão segue até sexta-feira em um shopping center no bairro do Turu. Nesta edição, aqui na capital, 10 empresas e órgãos participam presencialmente. Mas é possível renegociar com outras empresas via internet. O Ministério da Justiça possui uma plataforma que dá acesso a 540 empresas que estão disponíveis para que se possa fazer o diálogo. Além disso, o Tribunal de Justiça está conquistando nas empresas parceiras aqui no presencial uma participação em um projeto de balcão de renegociação digital, em que elas estarão também disponíveis no site do Tribunal de Justiça para negociar. Nas 11 edições anteriores, em todo o estado, o balcão de renegociação de dívidas conseguiu realizar cerca de 25 mil atendimentos. De modo geral, foram 29 milhões de reais em débitos renegociados. Em média, os consumidores conseguiram obter com esses acordos até quase 40% de desconto. Algumas vezes a renegociação não acontece porque o limite das empresas e órgãos participantes está restrito. E aí é necessário que a parte, havendo interesse e condições, solicite uma audiência de conciliação para tentar um modelo diferenciado de entendimento. Ou então, é claro, ver como é que vai ficar a eventual situação de ação judicial de cobrança dessas dívidas. Nós vamos ver agora como é que está o trânsito nesse momento nas principais vias aqui da capital. Vem comigo, a gente tem imagens em tempo real da Central de Monitoramento, Avenida Carlos Cunha, para começar. Olha como é que está o trânsito, pesadíssimo nesse momento aí na Ponte do Jaracati. Pode fechar um pouquinho mais para a gente mostrar, olha só. Aí está, trânsito bem pesado na ponte, nessa ponte aqui, pertinho aqui do Sistema Difusora de Comunicação, a Ponte do Jaracati nesse instante, a Ponte Bandeira Tribuzzi, o trânsito carregado. No sentido centro, você observa uma lentidão maior dos veículos, mas já está fluindo. Só que aqui houve um acidente aqui na ponte Bandeira Tribuzzi. Os homens da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito, os agentes se agiram rápido para liberar o trânsito. É claro que ficou parado um tempo, e aí por isso, né, que a gente tem esse trânsito intenso, principalmente no sentido centro. Mas o mais importante de tudo é que agiram rápido e o trânsito está fluindo normalmente nesse ponto da cidade. Vamos agora para outro ponto, para Aritaquibacanga. A gente mostra para você imagens em tempo real agora. O trânsito aí no sentido Bacanga está meio parado, né? Está fluindo, mas ainda lentamente do lado direito. Você observa na tela, as pessoas estão indo para a Universidade Federal do Maranhão, para o Porto do Itaqui, para os bairros aí da área Itaqui-Bacanga. Já no sentido contrário, aquele trânsito já tradicional desse horário, volume grande, mas vai fluindo de uma forma mais rápida, inclusive o trânsito nesse sentido. Agora o terceiro ponto é a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Vamos para lá? Você vem comigo para Jerônimo de Albuquerque agora, mais um ponto para mostrar para você, a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Aí está, nesse ponto, mostrado pelo nosso cinegrafista aqui da TV Difusora, nosso Vanderlei Ramos. Nós temos imagens, olha só, temos imagens nesse momento do trânsito, no sentido aqui à direita, quem vai para o bairro do Angelim. Já no sentido contrário, as pessoas que vêm para o Bequimão, para Coama, o trânsito fluindo. Nesse momento não há informação de acidente nesse ponto da cidade. Muitas motos aí, né? Tem uma pessoa atravessando ali fora da faixa, mas o trânsito está fluindo normalmente nesse ponto da cidade. Para fechar agora, o último ponto, a Avenida Guajajaras, onde mais cedo houve um acidente aí na Avenida Guajajaras. Agora o sinal foi liberado, o semáforo aí verde para quem está vindo da Lourenço Vieira da Silva, está saindo ali da cidade operária. 2 acidentes foram registrados nesta avenida agora pela manhã. Mas o trânsito já está fluindo normalmente nesse horário, nesta avenida, nos principais pontos, nos principais corredores aqui da nossa capital, São Luís do Maranhão.
Monitoramento feito em tempo real, agilidade da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para atender você, e a gente tem parceria aqui para mostrar prestação de serviço, é assim, né? Parceria para mostrar para você imagens em tempo real. Mostra na imagem, a gente aqui no canto superior esquerdo, a gente vê que o trânsito ainda continua lento para quem está chegando ao centro da cidade, mas a informação boa é essa, o trânsito vai fluindo depois de um acidente que aconteceu nesse ponto aqui em São Luís do Maranhão, tá bom? Você ligado aqui na TV Difusora nesta manhã, agora nós vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte. Quase 5.000 atletas disputaram a etapa final dos Jogos Escolares Maranhenses 2019 e do Paragêmes. Ontem foi dia de homenagens no encerramento dos Jogos. A solenidade de encerramento dos Gêmeos e dos Paragêmeos 2019 começou com apresentações de DJs e artistas maranhenses. Depois, foi a vez dos atletas, professores e técnicos premiados nas categorias individuais de modalidades como judô, natação e xadrez. É muito importante para mim, porque eu já venho batalhando há 2 anos para essa vitória e eu fiquei muito feliz em poder estar indo agora representar o meu estado em outro estado nos Jogos Escolares Brasileiros, que é o GEBS. Eu sou tricampeã do GEMS, né? Já viajei para vários lugares e é muito especial, porque a partir do meu pai e da minha irmã, eu estou nesse esporte. É uma satisfação muito grande estar nesses Jogos participando. Já faz 2 anos, né, que nós também participamos na primeira e estamos participando agora também nesse segundo. Então é uma satisfação muito grande participar nesses GEMS. A programação de encerramento também contou com homenagens, como a prestada à família da atleta Georgiana Flieger, atleta do vôlei nos anos 90, que morreu aos 19 anos e que hoje dá nome ao Estádio Castelinho. É um misto de saudade, tristeza e alegria. Ver que numa curta passagem de vida, porque Georgiana viveu conosco 19 anos, construiu toda uma história dentro do esporte do Maranhão e já estava se projetando até nacionalmente. Então, é muita emoção. Os Gêmeos e Paragêmeos 2019 contaram com o maior número de participantes dos últimos anos. Foram 240 equipes, um total de 4.700 atletas, divididos nas categorias infantil e infanto. Também apresentou novidades, como a estrutura montada para receber os estudantes dos 98 municípios participantes. Olha, é com muita alegria que a gente finaliza o Gêmeos 2019, Gêmeos e Paragêmeos. Os jogos ocorreram dentro da maior tranquilidade. Nós vamos passar, como eu acredito, que os Gêmeos mais tranquilos da história. Obviamente não é o perfeito e os erros que foram detectados agora serão corrigidos para que ano que vem a gente chegue o mais próximo da perfeição possível. Agora a gente fala de futebol. A CBF anunciou ontem os horários e locais dos jogos da segunda fase do Campeonato Brasileiro e da Série C. Confira os detalhes dos confrontos na tela para você. Olha só, nos jogos na tela para você, os jogos de ida no sábado, dia 31, 5 da tarde, o Confiança pega o Ipiranga no estádio Lourival Batista. Já teremos no dia 31 esse jogo e às 19h15, em Aracaju, o São José enfrenta o Sampaio Corrêa, o estádio e a cidade faltam definir ainda, né? O jogo de cima é em Aracaju, esse jogo de baixo São José e Sampaio, o estádio a definir, mas vai ser lá no Rio Grande do Sul. Domingo, dia 1º de setembro, 18 horas, o Paysandu pega o Náutico lá no Mangueirão, em Belém. Na segunda-feira, dia 2 de setembro, 8 da noite, o Imperatriz joga contra o Juventude no Frei Epifânio da Badia, em Imperatriz. Nos jogos de volta, no sábado, 5 da tarde, o Ipiranga pega o Confiança no estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. No sábado, um pouquinho mais tarde, 7h15 da noite, o Sampaio enfrenta o São José, portanto, dia 7 de setembro, gente, olha só, dia da Independência. Estádio Castelão, encontro marcado da torcida tricolor com o Sampaio, quem sabe aí, carimbando o passaporte para a Série B no ano que vem. No domingo, dia 8 de setembro, às 18 horas, o Náutico pega o Paysandu no Estádio dos Aflitos, em Recife. E na segunda, 8 da noite, o Juventude enfrenta o Imperatriz, já no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Portanto, parada dura aí para os times maranhenses, mas tem condições sim, os dois times têm condição de passar em frente e seguir na competição. A CBF também informou as datas das semifinais, dias 15 e 22 de setembro, já as finais vão ser disputadas nos dias 29 de setembro e 6 de outubro. Para você, um ótimo dia, a gente se encontra amanhã, 7 da manhã no Bom Dia Maranhão, até lá.